Então, a segunda coisa dessa lição que a gente está conversando, né, Fabinho? É justamente a recompensa da espera que exige resistência. A gente precisa, para a gente conseguir ter essa resistência que Deus tanto quer da gente, né, ele faz um movimento de trabalho muito poderoso. Né? Veja só o que Deus fez com José, né, na oficina da diversidade, até que ele tivesse apto para ser vice-rei do Egito. Imagina só, para cumprir o propósito de Deus, Deus usou o tempo para colocar José do seu jeito. Né? Imagina que mesmo José sendo uma pessoa que foi, com uma autoridade tão grande, mas sem nenhuma experiência, né? Nem forjada a resistência. Né? Deus também mostra como ele trabalhou Moisés. Né? Não sei se você lembra, mas Moisés ele só voltou para a terra dele com 80 anos. Né? Os primeiros 40 anos ele estava no deserto. Ele fugiu, ele estava lá na terra dele, do Egito, matou um homem, fugiu para o deserto, casou. Então estava no deserto, 80 anos, voltou e buscou o povo. Entendeu? Então Deus lapidou o coração dele para que ele pudesse liderar o povo de Israel. Liderar, né, para uma terra prometida. Porque haja vista que ele sofreu no deserto, foi muito parecido quando ele matou o soldado egípcio que estava maltratando um hebreu. E o que aconteceu? Os hebreus ficou contra ele. O que aconteceu durante toda a jornada? A mesma coisa. Deus usou essa oficina também da diversidade para aprimorar Moisés. Deus trabalhou na vida de Saulo, né? Transformou ele de perseguidor a um servo fiel disposto a sofrer pela palavra e pela igreja que ele perseguia. Daí ele se transforma em Paulo, quer dizer. Né? Então, Deus usa essa diversidade e a questão, né? Ele foi muito perseguido, foi muito. Né? Tem uma parte que uma vez eu comentei e preguei mesmo sobre a igreja ser aberta, justamente porque tem uma parte do Atos que diz que quando Saulo chegava no lugar, os irmãos ficavam com medo dele, se ele ainda era perseguidor da igreja. Né? Então, muitas vezes, a gente não entende, mas Deus está criando em nós resistência, força por meio da diversidade. Né? Deus está florescendo um caráter assim, poderoso, assim, um caráter tremendo. Os homens que Deus usa para inspirar, para liderar, para influenciar, são os que passaram pelo deserto, pela fogueira, pelas prisões, pelos calabouços, pelas mentiras, pelos açoites, pela fome, pela nudez, pelo perigo, pela espada, pela perseguição, pelo espinho na carne. E todos passaram e foram afiados na metodologia de Deus, né? Que é essa metodologia de criar resistência mediante a adversidade. Né? Esse tipo de caráter, caráter de Deus, não pode ser construído. Nós não conseguimos conceber a construção desse caráter, né, apenas no ambiente universitário. Por exemplo, na nossa denominação, eu apoio isso. Todas as pessoas, né, todo pastor deve estudar. Eu apoio, tem pastores novos que olha, você deve estudar. Primeiro eu entendo que ele tem que ter umas ovelhas, né? E aí busca estudar, esmerar, porque estudo é palavra. A palavra diz, ó, em 2 Timóteo 3,16, que a palavra ela é poderosa para nos preparar para toda boa obra. Então a gente precisa estudar. Mas nós não podemos, né? O pastor Levi, um pastor amigo aqui, né, está agora fazendo a 2ª faculdade de teologia dele. Olha só, né? Eu não precisava, já tem uma igreja, é pastor há anos, né? É líder de líderes, líder de pastores, está fazendo de novo. Olha que exemplo bacana. Mas nós precisamos entender que não é nas grandes universidades, não são nas catedrais, né? No mundo acadêmico, não são nos gabinetes luxuosos, no auditório carpetados, né? Ou seja, nas situações confortáveis que Deus vai tramar esse caráter dele. Né? A experiência, a literatura bíblica missionária,
A história da igreja comprova que o lugar preferido de Deus para realizar uma transformação de caráter é na adversidade da vida. Deus cria uma diversidade, não é no nosso desconforto. É no desconforto que a gente é levado, sabe? É no desconforto que a gente ora, é no desconforto que a gente fica, busca mais. É nesse ambiente que o Senhor usa para afiar aqueles a quem Ele quer ser realmente poderosos no seu caráter, para que no momento de ser abalado não haja frespa, não haja fissuras no seu caráter, porque ele foi preparado para aquele momento. Então, pensando nisso, eu queria compartilhar com você, o que a gente pode pensar sobre isso. O que você acha que receberá esperando em Deus? Vamos falar de coisas práticas, coisas práticas.